Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Vamos ler. O tema deste vídeo é impossível renovar os que caíram novamente. Mas caíram de onde? Esta é a pergunta. É impossível renovar os que caíram novamente. Mas caíram de onde? Em Hebreus capítulo 6, versículo 6, está assim escrito: mas caíram e é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Este versículo diz assim: como cair, sendo que nem subiram ainda? A religião mais pratica as obras da lei de Moisés do que o ensinamento do Espírito da graça, ou seja, da sã doutrina. São gentios sendo obrigados a viver na maldição da lei. Isto é o que está dentro das chamadas igrejas. Em vez de estarem na graça, estão debaixo de maldição, estão debaixo da disciplina do Pai. O livro de Hebreus foi escrito para os judeus ou israelitas que estavam saindo da lei mosaica, da lei de Moisés, e entrando no território da graça, no território da sã doutrina. O cair neste versículo se tratava do retorno às práticas da antiga aliança, do velho pacto. Por quem? Pelos judeus que estavam saindo da lei de Moisés e vindo para a graça de Deus. Então, esse contexto se referia a isso. A chamada igreja, com rituais, cerimônias, festas e costumes da velhice da letra, infelizmente não subiu nenhum degrau sequer na sã doutrina. Ainda estão vivendo as maldições de Moisés. Vamos ler Hebreus capítulo 5, versículo 11 ao 14, aí ele continua no capítulo 6. Então, versículo 11 de Hebreus 5. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. E isso acontece, essa lentidão está dentro das chamadas igrejas nos dias de hoje. Porque você acha um versículo, acha algo extraordinário na graça de Deus e leve para o seu pastor para ver. Ele vai falar, não, isso daí é um mistério, isso aí ainda está oculto aos nossos olhos. Porque quando diz lá, mas Cristo nos resgatou da maldição da lei, pastor, por que eu tenho que praticar as obras da lei? Ele fala, não, isso é um mistério. Isso ainda vai ser revelado. Ou seja, é tardio em aprender e tardio em ensinar. Versículo 12. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém para que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Tem pessoas dentro desses lugares com 10, 30, 50, 60 anos e não sabe nada da graça de Deus. Você pergunta para ele da lei de Moisés, sabe todas, quase os 613 itens da lei eles conhecem, mas da sã doutrina não conhecem nada. São meninos ainda. Estão no pré-primário, não alcançaram nem o ginásio ainda. Estão lá no prézinho primário, aprendendo os primeiros rudimentos, as coisinhas, sabe, coisas do antes da cruz. Assim é a religião, estão lá no antes da cruz, nem no pós-cruz estão ainda. Vou ler o 12 novamente. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Hoje, quando você fala algo da sã doutrina, para a religião é um escândalo. Quando você fala para eles que dízimo nunca foi dinheiro, eles vão lá em Malaquias 3,10. Aí você cola na testa dele e fala aqui, Malaquias capítulo 1, versículo 1, esse conserto, essa repreensão, essa exortação era para o povo de Israel. Você não é israelita, você não nasceu lá. Aí você vai para Malaquias capítulo 2, versículo 1 e 2. Esta repreensão é para vocês, levitas e sacerdotes. Aí eles pegam
não lê esse capítulo, aí pega só de Malaquias 3, versículo 8 ao versículo 10 e aplicam nas chamadas igrejas. Então, quando você vem com uma palavra dessa, falando, olha, não existe, dízimo nunca foi dinheiro, para eles é como um alimento sólido, não desce, fica entalado na garganta deles. Por quê? Porque eles ainda estão no mingau, estão no leite. Quando você diz para eles que o batismo não foi numa piscina, numa cachoeira, num rio, o batismo foi pelo sangue de Jesus. O que limpou, redimiu, justificou foi o sangue derramado naquele madeiro. E é um escândalo. Você é herege, você é do diabo, você é do demônio. Por quê? Porque eles estão no leite, eles estão lá nos primeiros rudimentos ainda. Versículo 13. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Chega num balabachúria desse, numa igreja pentecostal, numa igreja não, numa chamada igreja, porque na verdade isso aí são sinagogas, porque eles pregam a lei de Moisés, são templos feitos por mãos de homens. Chega num lugar desse e fala, o diabo não existe, o diabo como ser não existe, o diabo é um adjetivo. O quê? Você é o Beuzebu. Aí você fala, Beuzebu, o significado é Baal-Zebub, que era lá no antigo, lá em Reis, lá que eles adoravam como se fosse um deus, mas que não era nada. É Baal-Zebub. Aí chegou lá na época de Jesus, colocaram, esse é o chefe do Beuzebu, aí colocaram Beuzebu. Aí você chega nessas chamadas igrejas, manifesta agora o chefe do inferno. Quem é você? Eu sou o Beuzebu. Pronto, sabe, é uma ignorância, é uma sandice. Eles não conseguem discernir o que é uma coisa, o que é outra coisa. Aí eles vão lá em Jó, capítulo 1, que fala, se reuniu os filhos de Deus e Satanás estava entre eles. Aquilo ali foi uma fábula, aquilo ali foi uma historinha que o israelita contou. Porque os filhos de Deus, em Hebreus capítulo 1, você lê lá, os anjos nunca foram chamados filhos de Deus. E eles falam, os estudiosos, que os filhos ali se referia aos anjos. Anjos nunca foram considerados como filhos de Deus. Você entendeu? Então eles não conseguem esse discernimento. Eles não conseguem saber que os 4 livros históricos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nunca foi evangelho aquilo foi livro histórico. E ali está muito mexido, ali foram acrescentados versículos e foram tirados por Constantino, pelos pais da igreja. Eles não conseguem entender discernir o que está lá em Judas, capítulo 1, versículo 6. Os anjos que não guardaram sua habitação, mas que vieram. Eles pegaram dali, o Judas lia o quê? Os livros apócrifos, que os pais da igreja dizem. Era o livro de Enoque. Quando você vai lá, diz que a altura daqueles anjos era semelhante, era 30 cúbitos, eu sei que eu dei uma olhada, dá 135 metros de altura. Onde já se viu anjos com 135 metros de altura tendo relação sexual com mulher de 1,50 m, 60, 2 metros que seja? Entendeu? Por quê? Porque ainda são meninos, ainda são crianças. Eles pegam o livro de Apocalipse, tá claro que João ali escreveu para os 7 anjos da Ásia, que estava em terra. No caso, ele estava na ilha de Pátimo. João estava numa ilha e foi dado ordem por Jesus para escrever as 7, o que estava e o que viria a acontecer ali em breve, coisas de 3 anos e meio, sobre o juízo de Deus que havia chegado contra Israel. Aí eles pegam aquele escrito ali e dizem que as 7 igrejas ali significa Brasil, Paraguai, América do Sul, sabe? Eles fazem uma salada porque ainda são crianças, são meninos no entendimento. Hebreus capítulo 6 é a continuação desse contexto. Capítulo 6, do versículo 1 ao 6, diz assim, no versículo 1, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus. Versículo 2, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos,
da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos se Deus permitir. Você está entendendo? Aqui o escritor estava falando para eles, para os judeus, para os que estavam na transição da lei de Moisés para a graça. Deixa disso, o batismo, essas coisas aí. O batismo foi na cruz. Aquele batismo de João Batista foi para cumprir a lei da purificação, lei de Moisés, porque Jesus veio para cumprir a lei de Moisés. Jesus cumpriu a lei de Moisés, só que também ele rebateu muitos itens, muitos mandamentos ali. Jesus foi contrário. Então era para deixar isso de lado e caminhar para o amadurecimento na sã doutrina, o conhecimento do real sentido da sã doutrina. Aprender que na sã doutrina não existe fermento, não existe itens do velho mandamento. Então era para seguir em frente, sobre o juízo que estaria para vir. Deixa isso, vamos seguir em frente. Aí ele continua no versículo 4. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram, versículo 5, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Versículo 6, mas caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Eu te pergunto, o que a religião faz hoje? Não é pisando o sangue de Cristo? Não é anulando o sacrifício da cruz? Porque uma profanação sem tamanho, quando pega uma pessoa e fala, não, você para fazer parte da nossa congregação, da nossa igreja, do nosso ministério, você tem que ser batizado nas águas. Aí você chega lá e estampa um negócio desse aqui na testa de um doutor desse, ele fica louco, ele rasga as vestes como sumo sacerdote. Porque estão vivendo o antes da cruz. Não tem quem consiga colocar na cabeça desses doutores da teologia que o batismo foi na cruz e não numa piscina. Eles não conseguem entender que quando Jesus ia chegando, João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então por que que Jesus foi lavado no Rio Jordão? Porque ele era o Cordeiro que tirou os pecados do mundo. E os pecados do mundo eram os itens da lei de Moisés. Ele tirou o pecado, ele tirou a lei de Moisés. E as chamadas igrejas pregam o quê? A lei de Moisés. Prega o batismo nas águas, mas Jesus ele era o Cordeiro. E lá em Êxodo fala que o cordeiro, para ser sacrificado, ele deveria ser lavado até as entranhas. Então são esses os rudimentos que a religião ainda está lá atrás. Está nas práticas do antes da cruz. Isso são já quase 2000 anos se passaram do juízo de Deus e eles ainda estão lá. Fala de reino de Deus para eles, eles ficam loucos. Mas como? Isso aí é só quando morrer. Não, o reino de Deus é para viver aqui, porque o próprio Deus já está entre nós. Apocalipse capítulo 21. Deus mesmo está no nosso coração e na nossa mente. Deus, o próprio Deus, está em nosso espírito, porque é em nosso espírito que habita o Deus Espírito. Então eles ainda estão no leitinho, no mingauzinho. Eles não podem cair porque eles não subiram um degrau sequer. Só cai de algum lugar uma pessoa que já subiu em alguma coisa. Uma criança só pode cair de um pé de uma goiabeira se ele subir no pé da goiabeira. Uma criança só pode cair num balancinho do balanço se ele subir no balanço. Agora, como que pode cair da sã doutrina, sendo que as pessoas... A religião nem subiu ainda, não sabe nem o que é reinar em vida, não sabe nem que o reino de Deus já foi estabelecido, não sabe que o juízo de Deus já foi feito, a parousia já ocorreu, a vinda do Filho do Homem já ocorreu no ano 70. Então a religião está desse jeito, infelizmente, é dessa forma que eles estão. São meninos ainda. O escritor ainda comparou como era o castigo de quem não cumpria a lei de Moisés. Veja, como mais terrível era para os que profanavam e desprezavam o Espírito da graça.
Hebreus capítulo 10, entre os versículos 26 e 31, veja o que o escritor disse. Se continuarmos a pecar, versículo 26 de Hebreus 10, se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, que verdade que os judeus haviam conhecido? Que Jesus era o Cristo. Que o caminho não era mais a lei de Moisés. Que o novo e vivo caminho era Cristo. Era o sacrifício dele. E que os rituais, os cerimoniais já haviam ficado para trás. Que os rudimentos, as primeiras obras já ficaram para trás, ficaram antes da cruz. Então ele diz, deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Versículo 27. Mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Esse fogo ocorreu no ano 70, quando foram queimados até os alicerces do templo, quando o juízo de Deus veio. Versículo 28. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. 29. Quão mais severo castigo julgam vocês merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da nova aliança, pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Assim a religião tem feito há séculos. Eles profanam, eles pisam, eles menosprezam o Espírito da graça. Eles menosprezam o sacrifício da cruz. Eles voltam às práticas da maldição da lei de Moisés. Eles praticam obras que eram para os judeus, como a representação da Páscoa judaica, que eles chamam de Santa Ceia. Mas Lucas 22, Jesus disse, ansiosamente esperei esse dia para comer essa Páscoa com vocês, porque eles eram judeus. Aí a chamada igreja tira disso, dessa velhice, desse mandamento para os judeus e aplica na vida dos gentios. E tome maldição, tome doença, tome morte, tome praga, tome pandemia, tome câncer, coceira, sarna, guerra, terremoto, avalanches, chuvas torrenciais que acabam com tudo. Toma maldição. O mundo está sob maldição. Por quê? Por causa da religião. Os pilares da religião são maldições. As práticas mosaicas, os costumes são maldição. Eles ainda são meninos no entendimento. Eles não conseguiram entender ainda que a lei foi abolida. O fim da lei foi Cristo. Eles ficam com as suas profetadas, com os seus balabachúrias. Eles não entendem que língua significou glossa, eram idiomas. Eles não entendem que nos dias de hoje não existe mais títulos de pastor, de bispo, de presbítero. Esses títulos, esses dons foram dados antes do ano 70, porque era para preparar os irmãos que iriam ser salvos, que iriam alcançar a salvação. Depois do ano 70, Deus mesmo disse em Hebreus 8, 10 e 11, que é Ele mesmo que ensina os homens, que ninguém mais consegue ensinar ninguém. Em Zacarias capítulo 13, versículo 2, depois daqueles dias, tirarei da terra os profetas e os espíritos imundos. Eles ainda acreditam nessas manifestações desses lugares, dizendo que é pombagira, tranca-rua, coisas que esses nomes nem tem lá, isso é coisa folclórica. E esses espíritos imundos se manifestavam na época de Jesus de Nazaré. Por que manifestava? Porque foi a maldição dada lá em Deuteronômio, capítulo 28, para os israelitas, para o povo de Israel, que não obedecesse aos mandamentos, às ordenanças e às leis. Viria sobre eles perturbação de espírito, doenças, males, pragas, lepra. Por isso que na época de Jesus, 2.000 espíritos imundos saíram do homem e foram para os porcos. Porque aquele povo todinho estava. E infelizmente hoje a religião herdou essa maldição. Pelas práticas da lei de Moisés, pelas práticas do velho pacto, profanando o sangue de Cristo, pisando o sangue de Cristo, dizendo que o batismo é numa piscina, e não confessando, não dizendo, não mostrando que o verdadeiro batismo ocorreu na cruz. Então, meu amado, cair da onde
sendo que eles não subiram nem um degrauzinho. Desculpa por eu ser repetitivo, mas é assim. Cair de onde, meu amado? Só pode cair alguém que sobe a algum lugar. Versículo 30, pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu o retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Assim está a religião, debaixo de maldição sem precedentes. O sistema religioso ainda está no fundamento, ainda estão vivendo e praticando o antes da cruz. A conclusão que chega é que é impossível renovar os que caíram novamente, mas caíram de onde? É isso, é uma pergunta. É impossível renovar os que caíram novamente, mas caíram de onde? Por continuarem nas práticas e rituais antigos, ainda não experimentaram o que significa reinar em vida, e muito menos o que é o reino de Deus. Infelizmente. Então, a religião ainda, a teologia, os ensinos teológicos ainda estão no fundamento. Paulo disse que o que ele estava pregando era o fundamento da igreja, o qual Cristo é o cabeça. Nós, os pregadores da graça, nós estamos levantando as paredes, nós estamos levantando pelo Espírito, não por nós mesmos. O Espírito que está em nós está levantando as paredes do edifício, da casa, do sobrado. Só Deus sabe que tamanho, que altura vai ficar esse edifício. Graça e paz, espero ter ajudado com essa mensagem. Se foi útil para você, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos levar a sã doutrina aos nossos irmãos eleitos que estão sendo tosqueados, estão sendo enganados e roubados pela religião. Graça e paz, tchau, tchau, até a próxima, se Deus assim permitir.